Bom dia! Vamos comigo para mais um dia falando à luz da palavra? Hoje a palavra de Deus para nós está lá em João, o capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Nós temos a quem recorrer quando nós pecamos. A palavra de Deus, ela nos instrui a não pecar, né? A estarmos sempre vigilantes, evitando estar pecando, né? Indo contra a palavra de Deus, contra aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. O pecado, ele nos afasta de Deus. E quando estamos afastados de Deus, quando estamos longe dele, tudo vai mal. E é muito ruim estar longe de Deus, é bom estar perto dele. E quando nós pecamos, o pecado ele nos afasta de Deus, mas quando nós reconhecemos os nossos pecados e recorremos a Jesus pedindo perdão, reconhecendo que erramos e pedindo a Ele que nos perdoe, Ele é fiel para nos perdoar. Aqui a palavra do Senhor diz que se nós dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, porque nós pecamos a todo momento. Talvez você possa até pensar, mas eu não faço nada de errado, eu não roubo, eu não mato ninguém. Mas às vezes pecamos na nossa mente, pensamentos que não agradam a Deus, às vezes falamos mal de alguém, às vezes desejamos o mal, às vezes sentimos inveja, e isso tudo é pecado, né? Mas aqui a palavra de Deus, ela nos garante que se nós pecarmos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós muitas vezes pecamos, somos pecadores, mas temos a quem recorrer e pedir que nos perdoe, e Ele é fiel. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui também João, ele nos diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Nós temos um advogado. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele nos acusa. Quando nós pecamos, o acusador, ele vem tentar nos acusar. Você pecou, você não presta. E muitas vezes nós erramos porque somos falhos, mas nós temos a quem recorrer, nós temos a Jesus Cristo como advogado. E quando nós reconhecemos que nós pecamos, mas que nós temos aquele quem pode nos perdoar, Ele pode nos perdoar. É só recorrermos a Ele. Quando nós reconhecemos isso, somos perdoados, somos purificados de toda injustiça. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que nós venhamos reconhecer. Quando nós reconhecemos que pecamos, que falhamos, E vamos até Ele, pedimos perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, se por acaso você está se sentindo pecador aí, todos somos, mas nós temos Jesus que pode nos perdoar. E quando nós pedimos perdão, nós devemos sempre falar: Senhor, me perdoe por esse pecado e me ajude a nunca mais praticá-lo. Porque tem pessoas que pecam e continuam ali, pecando, pede perdão e depois continua fazendo aquele mesmo pecado, que é o pecado de iniquidade, aquele pecado que você sabe que não pode, não deve fazer e está ali fazendo. E muitas vezes a pessoa pensa, mas eu pequei, mas aí é só eu ir lá e pedir perdão e fica tudo bem. Mas nós temos que reconhecer que quando pecamos, erramos sim. E Jesus, ele é fiel para nos perdoar, mas nós não devemos mais pecar. Devemos evitar o pecado a todo custo. O pecado, ele é o maior inimigo da nossa vida, da nossa alma, da nossa salvação. Ele é aquele que pode roubar a nossa salvação.
Porque se nós pecamos e não reconhecemos e não nos rendemos ao Senhor com arrependimento genuíno dentro de nós, como que podemos ser perdoados? Se na nossa mente nós estamos pensando, não, eu pequei, mas aí Jesus me perdoa, aí depois vai lá e peca de novo. Não, nós temos que nos arrepender, pedir que o Senhor nos purifique e nos ajude a não pecar mais. Sempre lembrando que o Senhor, Ele quer de nós a santidade, né? Nós temos que estar sempre buscando no Senhor, não errar, não pecar. É difícil, é muito difícil, mas o Senhor, Ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. Quando nós pecamos, fazemos algo de errado, o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco. Ele nos inquieta, e aí é onde nós devemos recorrer a Jesus, pedir perdão, reconhecer que erramos, que falhamos, que Jesus pode nos perdoar e nunca mais cometer esses pecados. Amém? Que Jesus venha nos ajudar, porque nós precisamos, como nós precisamos de Jesus. Que Ele venha nos ajudar a não pecar, a não ir contra a vontade do Senhor, não nos afastarmos de Deus, porque o pecado Ele nos afasta. Mas Jesus, Ele é poderoso para nos perdoar, para nos justificar, nos purificar de todo pecado. Amém? Vamos orar para que o Senhor abençoe o nosso dia? Senhor Deus e querido Pai, obrigado por esta palavra, aonde fomos instruídos, Senhor, que nós não devemos pecar, nós temos que evitar o pecado, mas se porventura pecamos, que pecamos porque somos falhos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado. Senhor, nos ajuda a estar sempre, ó Deus, olhando para nós mesmos, revistando as nossas vidas, ó Deus, olhando aquilo que nós estamos fazendo de errado, reconhecendo que pecamos, que falhamos e pedindo perdão ao Senhor e não cometermos mais esses pecados. Nos ajuda, porque o Senhor é o que pode nos ajudar, o Senhor é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos perdoar. Através de Cristo Jesus somos perdoados. Por isso, nessa manhã, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, a andar em santidade, nos ajuda, Senhor, a sempre reconhecer o sacrifício da cruz, que o Senhor veio, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de todo o mal. Senhor Jesus, obrigado, porque nós temos a Ti como advogado nas nossas vidas. O Senhor é perdoador, é bom, e nós te agradecemos por essa dádiva, por esse presente, que é termos o Senhor nas nossas vidas. Eu te peço também que o Senhor venha abençoar cada vida que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa falar aos corações, ó Deus, e que o Senhor venha trazer, ó Deus, à mente, aos corações, aquilo que tem entristecido o Teu Espírito. Pecados muitas vezes que nós nem lembramos, não percebemos, mas que o Senhor venha trazer à nossa mente para que nós venhamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, ó Deus, e ficarmos, ó Deus, limpos de todo o mal. Pai, abençoa este dia, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nos dê um dia abençoado, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar este dia, venha abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.